falando de saúde, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aí em casa, hein, come mal? É daqueles que não se preocupa com as calorias e os nutrientes ou leva a sério a questão da alimentação, hein? Pois é, a Organização Mundial da Saúde definiu novos parâmetros para uma dieta mais equilibrada. Nesse assunto, a qualidade nem sempre está ligada ao preço mais alto. A gente vai entender melhor tudo sobre esse assunto na reportagem do Alex Rodrigues. Adequação, equilíbrio, moderação e diversidade. Esses são os 4 princípios que a alimentação saudável deve seguir, de acordo com as novas diretrizes definidas pela Organização Mundial da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. Essas alterações, elas foram muito necessárias justamente para a população ter a importância do que é o alimento saudável. A gente já vem sabendo sobre o aumento do diabetes, das doenças crônicas, das doenças metabólicas, e a OMS, com essas novas diretrizes, ela veio reafirmar o quanto é importante a gente ter a saúde também no nosso alimento. De acordo com a OMS, numa dieta com 2.000 calorias, o ideal é que os nutrientes sejam divididos da seguinte maneira: carboidratos, de 45% a 75% do total de calorias consumidas por dia. Gorduras, de 15% a 30% do total calórico diário, com exceção às crianças e adolescentes, que podem consumir até 35%. Proteínas, de 10% a 15% do total de calorias diárias. Tanto o excesso quanto a deficiência de proteínas, gorduras e carboidratos podem ter consequências negativas para a saúde. Aqui no Brasil, o alto índice de pessoas desnutridas mostra que boa parte da população ainda não está no caminho certo. Se a gente for olhar a incidência de doença crônica, de síndromes metabólicas, como eu disse aqui, o diabetes, a hipertensão, a esteatose, a gente está um pouco distante, sim. Mas isso significa uma chamada de atenção para o brasileiro, Então, a gente sabe que o diabetes, o ano passado, ele aumentou 30% aqui no nosso estado. Isso significa que o diabetes, ele é uma doença relacionada, inclusive, com esse carboidrato. E não é o carboidrato integral, é o carboidrato refinado, são os doces, as farinhas brancas. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade o quanto antes, para que a gente mude a realidade de agora, que não está boa, o quanto antes. E quando se fala numa alimentação melhor, muitas das vezes pensamos logo no preço de alguns alimentos. E nesse momento, aqui no Brasil, por exemplo, alimentos básicos como arroz, feijão e a própria carne bovina estão em alta. Mas se pararmos para analisar, alguns outros produtos, legumes, vegetais, verduras e frutas, têm o preço do quilo muito mais acessível que o do arroz, da carne e do feijão, e nos proporcionam uma alimentação muito mais saudável. Um exemplo é que com o preço de 1 quilo de carne de primeira, é possível comprar cerca de 8 quilos de verduras variadas. A gente acha que o grão integral ele está presente apenas naquele industrializado que tem um custo maior, e não é verdade. As diretrizes, elas mostram que as frutas, as verduras e as leguminosas, elas entram nesses cereais, Então, fazer uma feira, aquele famoso, descasque mais e desembale menos, entra nisso também. Então, a gente pode optar por alimento mais natural. E tem algumas estratégias aí, de você olhar, de você ir na feira num momento mais tarde um pouquinho, de você pegar um preço melhor aí, aproveitar, o alimento da época, a fruta, a verdura da época, ter uma hortinha em casa. Ou seja, esses alimentos fazem parte da recomendação de carboidratos, que eu falei aqui, que a diretriz da OMS agora já alterou. Talvez voltar às práticas, dos nossos avós, comer comidas mais naturais. A doutora falou aí, um clichê, descasque mais e desembale menos. Se é clichê porque faz algum sentido. A gente precisa sim se atentar à nossa alimentação. Falamos agora há pouco sobre a saúde do coração e está tudo correlacionado.